Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje mostra um Deus que se revela, um Deus que se apresenta para os seus filhos e filhas. Nas três leituras nós temos três experiências, três manifestações de Deus, de forma que a presença de Deus, ela é maior do que a nossa condição de pecadores. Por que eu digo isso? Porque nas três leituras, Isaías, Paulo e Pedro, eles se reconhecem pecadores. E muitas vezes nós temos um complexo de pensar que Deus, ele não se aproxima dos pecadores. Vamos pensar aquilo que Jesus Cristo disse em outro momento, que quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. E o Senhor veio para aqueles que necessitam. Então, qual é a nossa necessidade? É a remissão dos nossos pecados. É de que nós sejamos purificados, limpos daquilo que nos afasta da graça de Deus. E só por meio de Jesus Cristo que isso acontece. E não pode acontecer se Ele não estiver presente. Por isso, a imagem da liturgia da palavra dessa Eucaristia é a imagem de um Deus que se coloca em relação, de um Deus que dialoga, de um Deus que age, de um Deus que é movimento, de um Deus que indica caminhos. E é bonito percebermos as três histórias que nós escutamos na liturgia de hoje. Começando pelo Evangelho, nós vemos Jesus que, depois da experiência de Nazaré, vamos lembrar que Nazaré, a terra de Jesus, e o que aconteceu com Jesus em Nazaré? Jesus estava pregando na sinagoga, não foi acolhido pelos seus e quase foi jogado do penhasco. Então Jesus, ele já não faz mais discursos nas sinagogas, mas começa agora a usar o espaço aberto. O Evangelho de hoje está na beira do lago de Genezaré, sobe na barca de Pedro e ali começa a fazer o anúncio da palavra de Deus. E depois da escuta atenta de todas as pessoas, Jesus pede a Pedro para lançar as redes no outro lado do barco, para que assim pudessem pescar, recolher os seus peixes. E Pedro diz a Jesus que eles pescaram a noite inteira, mas não pegaram nada. Se esforçaram, trabalharam, mas não colheram o fruto do seu trabalho. Agora aí vem o detalhe principal do discurso de Pedro, que todos nós devemos associar para a nossa vida. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em atenção a tuas palavras. O Senhor dirige uma palavra para nós constantemente, seja por meio da Escritura, por meio da pregação, por meio da oração, da meditação. O Senhor está em constante comunicação com seus filhos e filhas. Por isso devemos fazer a experiência do silêncio, de olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que o Senhor está nos comunicando, o que o Senhor está querendo nos dizer. Na última quinta-feira nós começamos a quinta-feira de adoração ao Santíssimo aqui na Matriz. E aí as pessoas ficaram preocupadas, mas o que é que nós vamos rezar, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer silêncio. Nós precisamos parar diante do Senhor e silenciar, nem que seja 5 minutos, um breve instante, para que assim nós possamos dar a oportunidade de Deus alcançar o íntimo do nosso coração. Não tem como saber o que o Senhor quer de nós sem a escuta. E a escuta tem que gerar aquilo que Pedro professou hoje no Evangelho. Em atenção à tua palavra. Pedro ouviu a palavra de Jesus. Pedro acolheu a recomendação de Jesus e os frutos vieram. 2 barcas cheias de peixes, porque estiveram em atenção à palavra do Senhor. Por isso a necessidade de nos fazermos mais filhos, mais discípulos, que escutam, que obedecem,
que seguem as orientações de Deus, aquilo que Jesus Cristo tem para nos dizer, para que nós não caminhemos nesse mundo de uma forma desorientada. Há muitos católicos caminhando de forma desorientada, escutando tantas vozes, tantas coisas nesse mundo que não são as palavras de Jesus Cristo, e acabam se perdendo no caminho, acabam se cansando, perdendo o sentido da caminhada cristã. Por isso, quando nós meditamos que, a partir da liturgia de hoje, nós vemos um Deus que se faz relação, de um Deus que comunica, então nós precisamos também fazer a nossa parte. De São Paulo, na segunda leitura, nós escutamos ele rememorar a sua história. Primeiro, aquilo que foi objeto do primeiro anúncio, o evangelho que vos preguei e que recebeste, dizendo isso à comunidade dos coríntios. Mas depois, Paulo faz uma recordação da sua condição de vida. Ele que também se reconhece apóstolo, mas não em dignidade, mas pelo trabalho. Pregou mais do que os outros apóstolos. Isso ele tem a coragem de assumir. Agora, não se reconhece apóstolo em dignidade. O Senhor apareceu a ele como um abortivo daquela vida antiga de perseguição, como ele mesmo diz, porque perseguia a igreja de Deus. Pelo encontro com o Senhor, agora ele assume uma nova vida, um novo nome, um novo objetivo para a sua vida, para a sua missão. Por isso nós estamos aqui hoje, resultado do trabalho deste apóstolo que todos os caminhos possíveis ele percorreu para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, aquilo que nós escutamos da palavra de Deus é fruto da ação, do trabalho, da missão de São Paulo. Mas é pertinente também reforçarmos que ele se reconhece um pecador. Foi um perseguidor da igreja de Deus. E na primeira leitura, o profeta Isaías, que também tem uma experiência particular de Deus. Assim como Pedro, André, Tiago, João, assim como Paulo, Isaías, Abraão, Moisés, São Francisco de Assis, todos tiveram uma experiência particular, privada, com o Senhor. Abraão teve a sua experiência com Deus, Moisés por meio da sarça ardente, São Francisco por meio da cruz de São Damião, os apóstolos pela presença física de Jesus Cristo nas suas vidas, e Isaías, agora que é chamado para anunciar, é um profeta de Deus. E assim como Pedro também tem uma resposta bonita diante da indagação do Senhor, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: aqui estou, envia-me. Mas ele não deixa de reconhecer a sua condição de pecador. Sou apenas um homem de lábios impuros. E o Senhor, com a brasa quente, toca os lábios de Isaías, para purificar os seus lábios, para que por meio de Isaías, a palavra de Deus fosse alcançada pelos corações. E aí nós nos perguntamos, irmãos e irmãs, o que isso tudo tem a ver com cada um de nós? Onde foi a nossa experiência com Deus? Não vamos pensar em algo como Isaías, como São Francisco, como Moisés, mas vamos pensar nos pequenos momentos onde Deus nos fala. Nós temos proporcionado momentos na nossa vida em que Deus, ele se torna de fato o autor, o regente da nossa vida, onde Ele quem fala e nós silenciamos. Nós temos, a partir desta escuta da palavra de Deus, colocado a nossa vida à disposição do Seu reino, buscando nos associar ao ministério de Jesus Cristo, de anunciar a palavra, de construir o reino de Deus. Todos nós somos chamados. Em suma, aquilo que nós escutamos da liturgia de hoje é a história dos chamados, daqueles que foram chamados para uma missão, para a missão de anunciar, independente se você é casado, solteiro, se são padres, leigos, todos nós
cristãos batizados, nós temos o dever de anunciar, de pregar, de edificar o reino de Deus. Por isso que nós escutamos da liturgia da palavra de hoje, é uma motivação, um incentivo para que também nós possamos nos dar nesta relação com Jesus Cristo. E aí aquilo que nós precisamos muitas vezes trabalhar com as nossas crianças, especialmente. Porque às vezes nós começamos pela parte mais difícil e não exploramos aquilo que é próprio de uma criança, que é a liberdade, a criatividade, a intensidade nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ensinar que a intimidade com Deus não tem forma, precisa de uma postura, a postura da disposição, de agora falar que é o momento de Deus, seja na família, mas também no seu tempo individual, para que assim elas possam começar a alcançar aquilo que é mais exigente na vida cristã. Então nós precisamos ser pedagógicos para ensinar as nossas crianças a criar o seu espaço, o seu momento com Deus, a fazê-las perceber que Deus fala de inúmeras formas. Então fica um dever de casa para as famílias hoje, de ajudar as crianças a entenderem quando foi que ela ouviu a voz de Deus. Não como nós estamos falando umas com as outras, mas como ela sentiu a presença de Deus. Tentem interrogar como ela consegue descrever a experiência de Deus na sua vida. Seja um facilitador para que elas consigam começar a perceber esses sinais nas suas vidas. E aí, trabalhando essa sensibilidade das crianças, nós já teremos feito grande parte da missão de educar as crianças para Deus. Então, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos torne cada vez mais fiéis ao seu seguimento e que ajude as nossas crianças a percebê-lo no caminho da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,